Bem-vindos a essa revisão focada de altíssimo rendimento. A gente está aqui para construir um conhecimento inabalável e gabaritar as questões sobre as regras administrativas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, focando especialmente na Lei 19.449 de 2018. Essa norma é literalmente a espinha dorsal do poder de polícia da corporação. Nosso grande objetivo hoje é montar um mapa mental super sólido para a sua prova objetiva, indo direto naqueles pontos que as bancas simplesmente amam cobrar: prazas, exceções e conceitos técnicos precisos. Bora lá? O nosso roteiro de hoje está estruturado em 5 pontos bem estratégicos. Primeiro, âmbito e exceções. Segundo, definições fundamentais. Terceiro, vistoria versus licenciamento. Quarto, infrações e sanções. E, por fim, o processo administrativo. Então, começando direto pela seção 1, âmbito e exceções. É fundamental saber exatamente onde a lei não se aplica. Olha só, o nosso foco total agora é o parágrafo 1º do artigo 1º. Ele traz 5 exceções exatas e isso aqui não se negocia na hora da prova. A lei não vai se aplicar a residências exclusivamente unifamiliares, aquelas residências unifamiliares que ficam no andar de cima de uma ocupação mista, desde que o prédio tenha até 2 pavimentos e um acesso independente. Também temos as propriedades agro-silvio-pastoris, atividades que usam a residência só como endereço de contato, sabe? Sem receber público ou guardar de estoque. E, por último, o comércio ambulante individual, tipo aquele carrinho de lanche na rua. Mas presta muita atenção nesse detalhe que é a armadilha perfeita. Na propriedade agro-silvio-pastoril, silos e armazéns não são exceção. Eles precisam sim cumprir a lei à risca. É exatamente aqui que o examinador tenta derrubar a galera, então, olho vivo nisso. Avançando para a seção 2, definições fundamentais. Aqui a gente vai dominar a terminologia. O que é muito interessante e até perigoso para quem está estudando na tal da ocupação mista é a precisão matemática dela. Tem 2 números que a gente precisa gravar na memória para sempre: 10% e 90%. Funciona assim: a ocupação mista se caracteriza de 2 formas. Primeiro, se a área das ocupações secundárias for maior que 10% da área total do prédio. Ou, e muita atenção a esse ou, se em qualquer pavimento houver ocupações secundárias, tomando 90% ou mais daquele andar específico. Esses limites percentuais são um prato cheio para as bancas trocarem os números e causarem confusão. Não vamos cair nessa. Outro conceito absolutamente vital lá do artigo 3º é a carga de incêndio. Por definição legal, é a soma de todas as energias caloríficas que podem ser liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis dentro de um espaço. E aqui está o pulo do gato que muita gente ignora. Isso inclui os elementos construtivos, os revestimentos das paredes, as divisórias, pisos e tetos. Um erro super comum é achar que a carga de incêndio é só o que está guardado no ambiente, tipo móveis e estoque. De jeito nenhum. A estrutura física também entra nessa conta, e de forma integral. Entrando agora na seção 3, vistoria versus licenciamento. Vamos entender de vez a diferença entre CVCB e CLCB. Pensa no CVCB, o certificado de vistoria, como a constatação de um fato. Ele atesta uma verificação física. Basicamente, certifica que o local está seguindo à risca as exigências técnicas dos bombeiros. Já do outro lado, a gente tem o CLCB, o certificado de licenciamento. Esse sim é o ato administrativo formal que realmente concede a autorização para o uso e funcionamento do local. Resumindo de um jeito bem prático, o CVCB verifica as condições físicas, enquanto o CLCB é a permissão burocrática, a autorização oficial para operar de fato. Trocar a finalidade de um pelo outro é um erro fatal na hora de marcar o X na questão. Falando nesses certificados, o número 12 meses é mega estratégico. Segundo a regra lá do artigo 11º, quando o certificado de vistoria, o CVCB, é emitido, ele já supre a necessidade de licenciamento daquele prédio por 12 meses. Ou seja, o CLCB mesmo só vai precisar ser emitido lá a partir do 2º ano, sempre contando da data em que o CVCB saiu. É importantíssimo gravar esse prazo de cobertura inicial de 12 meses, até porque prazos e validades são, sem dúvida, os alvos preferidos das bancas. E um detalhe, a renovação do CLCB, como regra geral, tem que ser feita anualmente. Indo para a seção 4, infrações e sanções. É hora de falar de multas e medidas acautelatórias. Falando em dinheiro, a multa administrativa tem limites super rigorosos estipulados no artigo 18. O piso, o valor mínimo, é de 10 unidades padrão fiscal do Paraná, a UPF/PR. E o teto absoluto, 50.000 UPF/PR.
Anota e grifa esses limites extremos, de 10 a 50 mil. Isso blinda a nossa mente contra aquelas alternativas absurdas que tentam jogar os valores para reais ou inventam outras unidades. E só para dar um contexto, o cálculo exato dessa multa dentro desse limite vai considerar coisas como a área ocupada, o risco de incêndio e a população que está exposta ali. E aí, quando a gente fala de sanção, surge uma dúvida de ouro. Afinal, em que momento exato acontece a cassação do CLCB? A resposta tem que estar na ponta da língua. A cassação rola estritamente quando a sanção que foi aplicada se torna irrecorrível na via administrativa e, além disso, a irregularidade não foi resolvida pelo responsável. E tem um segundo ponto que é crucial. A cassação do CLCB vai implicar de forma obrigatória e automática na cassação do CVCB. É um verdadeiro efeito dominó. As bancas adoram criar historinhas com esse cenário para te confundir, então fica muito esperto. Tem outro prazo processual no campo das infrações que simplesmente não dá para ignorar. O limite de 36 meses. Esse é o tempo máximo e a lei é super clara ao dizer que é improrrogável da vigência do termo de compromisso de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Os bombeiros podem firmar esse acordo com o infrator ao invés de já chegar impondo restrições imediatas. Mas atenção a esse detalhe gigantesco. A lei exige que exista um projeto técnico de prevenção a incêndio e desastre totalmente válido para que esse termo possa sequer ser assinado. Sem esse projeto válido, o TAC não tem cabimento legal nenhum. Tudo isso mostra brilhantemente a seriedade com que a lei encara o perigo. Quando existir um risco iminente à vida, a ação precisa ser enérgica, e é aí que entram as medidas acautelatórias. E quais são essas ações imediatas? Bom, a gente tem a evacuação do local, que acontece quando, por exemplo, a capacidade de público está excedida ou se as saídas de emergência estiverem bloqueadas. Tem também a interdição, que pode ser parcial ou total. Uma interdição total rola, sei lá, quando se constata que o lugar simplesmente não tem nenhuma medida de prevenção ou diante de uma tragédia anunciada com indícios de iminência de colapso estrutural. É a força do Estado operando rápido para salvar vidas preventivamente. Colado nisso, tem uma regra de tempo que é uma casca de banana clássica. Qual é o prazo de suspensão? Exatas 24 horas. Funciona assim. Se a medida cautelatória de evacuação acontecer unicamente porque a capacidade de público foi ultrapassada e não acharem nenhuma outra irregularidade no local, a lei manda suspender de forma imediata a atividade daquela edificação ou daquele evento temporário, por exatas 24 horas. A regra de ouro aqui é cristalina. Extrapolou a capacidade, o resultado são 24 horas cravadas de suspensão. Chegamos à nossa última parte, a seção 5, o processo administrativo. Vamos revisar de forma definitiva os prazos e recursos. Entender o fluxo do processo é vital. Tudo sempre começa com a autuação. O passo seguinte é notificar essa infração, e isso tem que ser feito num prazo máximo de 30 dias úteis. E aqui tem um alerta vermelho gigantesco. Se eles falharem e não expedirem a notificação dentro desses 30 dias úteis, o auto de fiscalização não será homologado e o registro dele passa a ser insubsistente. Agora, se a notificação for certinha e válida, abre-se a janela para o recurso de primeira instância, 20 dias úteis. Mas se houver necessidade de recursos para as instâncias superiores, o prazo cai drasticamente para apenas 5 dias úteis. Essa precisão entre 30 dias úteis para notificar, 20 para o primeiro recurso e 5 para os demais tem que ficar gravada na mente. Falando nesses recursos, tem uma característica técnica que despenca em prova. Na Lei 19.449, os recursos têm, por regra geral, efeito suspensivo. Além disso, a arquitetura de todo o processo permite até 3 instâncias de julgamento. O comandante da seção local julga a primeira instância. A segunda instância já é feita através de uma análise colegiada, e é exatamente aqui que mora o grande truque das bancas. Da decisão unânime dessa segunda instância, não cabe mais recurso nenhum. Ponto final, acabou o processo. O recurso lá para a terceira instância só vai ganhar vida caso a decisão da segunda não tenha sido unânime. Para amarrar todo esse raciocínio de alto rendimento, eu deixo na provocação. Quem está afiado nos estudos consegue bater o olho e identificar essas exceções e os prazos procedimentais rígidos escondidos numa questão cheia de pegadinhas? Com esse mapa mental estruturado que a gente construiu hoje, passando por esses prazos implacáveis até os mínimos detalhes do poder de polícia dos bombeiros, não tem erro. Revisitar esses números abordados e bater firme na tecla das exceções exatas é a chave mestra para um resultado extraordinário. Foi excelente conduzir essa revisão superlógica e focada. A gente precisa manter essa base de conhecimento sempre afiada e em melhoria contínua. Um grande abraço e até a nossa próxima análise aprofundada.